Bem-vindo à segunda temporada do Tem Livro Bolando na Mesa. Eu sou Fernanda Fontoura, cantora, ativista, psicóloga, psicodramatista, docente, mulher branca, bissexual, mãe de 2 filhos, viva no amor e exercendo o amor, a liberdade e a resistência não monogâmica em caminho, ampliação e transcendência. Esse é o projeto Tem Livro Bolando na Mesa, do Espiral Criativo, que está em sua segunda temporada. Tem Livro Bolando na Mesa é para ler ouvindo e ouvir lendo textos que incidem na descolonização, que confrontam a branquitude, rasgam a colonialidade e abrem frestas para o despertar de antigos novos mundos. A pesquisa busca textos enraizados na ancestralidade africana, indígena e de povos originários. Os áudios da primeira temporada leram Grada Quilomba e Geni Nunes. Nessa segunda temporada, iniciando em 2021, abrimos com Pedagogia das Encruzilhadas, de Luiz Rufino. Rayane Maiara e Poesia Encharcada trabalham e desenvolvem os áudios e vídeos disponibilizados em todas as plataformas digitais e YouTube. Tem Livro Bolando na Mesa, Pedagogia das Encruzilhadas, Luiz Rufino, Editora Mórula, Rio de Janeiro, 2019. A primeira pedra lançada. É chegado o momento de lançarmos em cruzo as sabedorias ancestrais que ao longo de séculos foram produzidas como descredibilidade, desvio e esquecimento. Porém, antes, cabe ressaltar que essas sabedorias de fresta, encarnadas e enunciadas pelos corpos transgressores e resilientes, sempre estiveram a favor daqueles que as souberam reivindicar. Assim, me inspiro nas lições passadas por aqueles que foram aprisionados nas margens da história, para aqui firmar como verso de encante a defesa de que a condição do ser é primordial à manifestação do saber. Os conhecimentos vagueiam o mundo para baixar nos corpos e avivar os seres. Os conhecimentos são como orixás, forças cósmicas que montam nos suportes corporais que são feitos cavalos de santo. Os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo através da poesia, reinventando a vida enquanto possibilidade. Assim, ato meu ponto. A problemática do saber é imanente à vida, às existências em sua diversidade. A vida é o que importa e é por isso que reivindico nos caminhos aqui cruzados outro senso ético. A raça é a invenção que precede a noção de humanidade no curso da empreitada ocidental. O Estatuto de Humanidade empregado ao longo do processo civilizatório colonial europeu no mundo é fundamentado na destruição dos seres não brancos. Sigamos em frente, sem recuar nenhum instante. A perspectiva agora não é mais a saída do mato a que fomos lançados para nos revelar como seres em vias de civilidade. Não assumiremos o repertório dos senhores colonizadores para sermos aceitos de forma subordinada em seus mundos. O desafio agora é cruzá-los e macumbá-los, entre aspas, avivar o mundo com o axé, força vital de nossas presenças. A saída do mato a partir de um processo civilizatório e sua agenda de dominação é para os seres aprisionados pela raça uma marafunda, mentira e sopro de má sorte que cristaliza o ser na condição vacilante de racializado. A orientação pela encruzilhada expõe as contradições desse mundo cindido, dos seres partidos, da escassez e do desencantamento. As possibilidades nascem dos cruzos e da diversidade como poética, política, na emergência de novos seres e na luta pelo reencantamento do mundo. Não sairemos do mato. Ver Fanon 2008. As mentiras contadas pelas bocas malfeitoras não nos seduzem. Somos capoeiras, mato rasteiro. As nossas sabedorias são de fresta. Somos corpos que se erguem dos destroços, dos cacos despedaçados e inventam outras possibilidades no movimento inapreensível da ginga.
Nessa perspectiva, a invenção de um projeto poético, político, ético, que opere no despacho do carrego colonial, obra e herança colonial, e na desobsessão de toda sua má sorte, será aqui cuidadosamente tecida como uma tática de guerrilha do conhecimento. Essa estratégia de luta tem como principal meta atacar a supremacia das razões brancas e denunciar seus privilégios, fragilidades e apresentar outros caminhos a partir das referências subalternos e do cruzo desses com os historicamente dominantes. A estratégia de pedagogia das encruzilhadas, como guerrilha epistêmica, é seduzi-los para que eles adentrem o mato. Lá ofereço a todos uma casa de caboclo. Ah, camaradinhas, a mata é lugar de encantamento. É lá que serão armadas as operações de fresta que tacarão fogo no canavial. Os espelhos do narcisismo europeu, Fanon 2008, serão quebrados sem nenhum temor de azar. Esperamos muito tempo, agora é olho no olho. Desculpem o peso das palavras. Nós, brasileiros, expurgamos o espírito guerreiro dos tupinambás, habitantes de nossas terras, para nos convertermos à complacência e à resignação do ethos cristão católico. Porém, vos digo que os tupinambás continuam a baixar nos nossos terreiros, saravando as nossas bandas, preparando nossos corpos para a batalha. Haveremos de reivindicar as nossas lutas ancestrais para que essas nos inspirem nas demandas do hoje. Nesse sentido, me arrisco na amarração do seguinte verso: não há enfrentamento e transgressão ao colonialismo que não assuma posições contundentes e comprometidas com o combate ao cárcere racial, enclausuramento e desvio do ser, e as suas produções de injustiça cognitiva. Assim, a descolonização, ao longo dessa obra, o termo descolonização será reivindicado não como a subtração da experiência colonial, mas como a ação que encarna força utópica, política e pedagógica para a transgressão da obra, efeitos, heranças coloniais, colonialidade e a remontagem dos seres, saberes em prol de outro projeto mundo. Assim, a descolonização, aqui empregada, preserva os sentidos fanonianos e compartilha também dos princípios da decolonialidade. Assim, ao longo do texto, descolonização e decolonialidade aparecerão imbrincadas como parte de um mesmo processo e ação. Assim, a descolonização deve emergir não somente como um mero conceito, mas também como uma prática permanente de transformação social na vida comum. É, logo, uma ação rebelde, inconformada. Em suma, um ato revolucionário. Por mais contundente que venha a ser o processo de libertação, é também um ato de ternura, amor e responsabilidade com a vida. A colonização acarreta o destroçamento dos seres subordinados a esse regime, os colonizados, mas também a bestialização do opressor, o colonizador. Sobre a colonização não se ergue civilização, mas sim barbárie. Dessa forma, inscreve-se o fato de, a partir desse acontecimento, emergir também a necessidade da invenção de novos seres. Assim escrevo: resiliência é igual a reconstrução tática a partir dos cacos despedaçados pela violência colonial. Transgressão é igual a invenção de novos seres para além do cárcere racial, do desvio e das injustiças cognitivas. É nessa perspectiva que se torna necessário desatarmos o aperto da moral e da hipocrisia que nos encarna ao baixar em nós o ethos cristão. A rebeldia, como um ato parido de nosso inconformismo com as injustiças, é também uma ação de esperança que comunga do ideal da descolonização. Em nossas condições existenciais e históricas, não há razão para termos pudor de discutir a violência, posto que convivemos com este fenômeno desde que fomos descobertos, entre aspas, transformados em peças da engrenagem do maquinário capitalista e inventados como novo mundo. A colonização é uma engenharia de destroçar gente.
A descolonização, não somente como conceito, mas enquanto prática social e luta revolucionária, deve ser uma ação inventora de novos seres e de reencantamento do mundo. Sendo assim, é nossa responsabilidade assumir a emergência e a credibilização de outros saberes diretamente comprometidos agora com o reposicionamento histórico daqueles que o praticam. Nessa perspectiva, emerge outro senso ético, estético. Os saberes que cruzam a esfera do tempo, praticando nas frestas a invenção de um novo mundo, são aqueles que se encarnam na presença dos seres produzidos como outros. Firmemos nossas respostas combatendo a baixa estima que nos foi imposta. A problemática do conhecimento é fundamentalmente étnico-racial. Eis a cumeeira da modernidade, sustentada sobre os pilares da raça, do racismo e do Estado-nação. A energia desse espectro continua a nos afetar. Lançados a essa demanda, haveremos de jogar o jogo. Fomos produzidos como desvio, como seres vacilantes, e aí inventamos a ginga, sapiência do entre, para lançar movimentos no vazio deixado. Os seres submetidos às lógicas de opressão desse sistema são inventores dos jogos de corpo, palavra e ritmo. Tomado pela cadência da vadiação, invenção lúdica e sabedoria de fresta, farei o meu jogo praticando alguns giros e negaças, plantando ponta-cabeça. Assim, inverto algumas posições, cruzo algumas noções para fazer outros caminhos. Essa é a potência da transformação assente nas encruzilhadas. Seguindo caminhos por encruzilhadas, existe ainda outra via conceitual que também deve ser atravessada: a colonialidade. Esse fenômeno, que prefiro chamar de marafunda ou carrego colonial, compreende-se como sendo a condição da América Latina submetida às raízes mais profundas do sistema mundo racista, capitalista, cristão, patriarcal, moderno, europeu e as suas formas de perpetuação de violências e lógicas produzidas na dominação do ser, saber e poder. É necessário, para isso, destacar que os efeitos de desencantamento desencadeados pela colonialidade produzem bloqueios na comunicação entre os povos latino-americanos. Todavia, é apostando na potência do cruzo e praticando o exercício de dobrar a linguagem, ações de ampliação de outras formas de comunicação, que firmarei que a colonialidade nada mais é do que o carrego colonial, ou seja, a má sorte e o assombro propagado e mantido pelo espectro de violência do colonialismo. A noção de encruzilhada emerge como disponibilidade para novos rumos, poética, campo de possibilidades, prática de invenção e afirmação da vida, perspectiva transgressiva à escassez, ao desencantamento e à monologização do mundo. A encruza emerge como a potência que nos possibilita estripulias. Nesse sentido, miremos a descolonização. Certa vez uma preta velha me soprou ao ouvido: meu filho, se nessa vida há demanda, há também vence-demanda. Dessa forma, se a colonialidade emerge como o carrego colonial que nos espreita, obsedia e desencanta, a descolonização ou decolonialidade emerge como as ações de desobsessão dessa má sorte. Entoavam os velhos cumbas nas plantations de café da região do Vale do Paraíba. Tanto pau de lei no mato, embaúba é coroné, embaúba é coroné. Carreiro tumba, carreiro tumbambá, barata na parede não deixa a gente sossegar. As populações negro-africanas nas Américas já dobravam as palavras e enunciavam com a força de seus corpos os chamados discursos pós-coloniais e desferiam as ações de descolonização. O meu verso se ata em tom de provocação. Porém, camaradinhas, lhes digo, sobre a linearidade histórica ou sobre o rigor dos termos, agora pouco nos importa.
O que vale para nós aqui é o teor das flechas atiradas pela boca ou o tamanho do tombo que levará aqueles que nos golpeiam. E aí pergunto, quem vai dizer que Fanon não é encarnado por um velho Kumba? Os Kumbas são os conhecedores dos segredos e potências das palavras, que nesse caso é também corpo, hálito e saliva envoltos ao ritmo, elementos propiciadores de invenção e mobilizadores de energia vital. São eles os mestres que sabem as mumunhas das invenções através do verso. A eles podemos dedicar a máxima: as palavras têm poder. De fato, elas têm. A palavra não se limita a ser veiculadora dos sentidos. A palavra é carne, é materializadora da vida, propiciadora dos acontecimentos. Os Kumbas são poetas feiticeiros, encantadores de mundo através do verso. A virada linguística elementar para a constituição da crítica ao colonialismo pode ser também entendida como sendo a dobra na palavra performatizada pelos múltiplos saberes praticados na banda de cá do Atlântico. A narrativa inventora do mundo a partir do advento da modernidade ocidental produz presença em detrimento do esquecimento. Se engana quem pensa que a história é uma faculdade que se atém somente àquilo que deve ser lembrado. A história, como um ofício de tecer narrativas, investe fortemente sobre o esquecimento. Assim, é na perspectiva da produção da não presença da diversidade que se institui uma compreensão universalista sobre as existências. Somos, oficialmente, paridos para o mundo a partir da empreitada colonial, do projeto de dominação exercido pelo Ocidente europeu. América Latina, Brasil, África, o que isso tem a nos dizer sobre a nossa condição? Seres vacilantes, desvios existenciais. No Brasil, a categoria raça é o elemento político que fundamenta o caráter da exploração e dominação colonial. Raça, racismo e Estado-nação. É nesses três termos que também se expressam as formas da colonialidade do ser, saber e poder, que se cospe a marafunda colonial a ser desatada. Assim, camaradinhas, ato o ponto. América Latina, Brasil e África, aterros que guardam as sobras da edificação da Europa e do mundo ocidental. Porém, ato outro verso que vai buscar quem mora longe, indo mais ao fundo para mostrarmos as calças curtas da linearidade histórica e de sua produção monológica sobre o mundo. Onde estavam os tupinambás, os aimarás, os quicongos, os iorubás, os chavantes, os quichuas, o povo da mina, na chamada Idade Antiga ou Idade Média? Teremos de fazer como certa vez me ensinou um jongueiro. Meu filho, havemos de cismar com as coisas do mundo. O desafio nos demanda outros movimentos, mirando uma virada linguística epistemológica que seja implicada na luta por justiça cognitiva e pela pluriversalização do mundo. Devemos credibilizar gramáticas produzidas por outras presenças e enunciadas por outros movimentos para então praticarmos o que, inspirado em Exu e nas suas encruzilhadas, eu chamo de cruzo. A ancestralidade é a vida enquanto possibilidade, de modo que ser vivo é estar em condição de encante, de pujança, de reivindicação da presença como algo credível. A morte, nesse sentido, não está vinculada simplesmente aos limites da materialidade, mas se inscreve como escassez, perda de potência, desencante e esquecimento. Assim, recorro à máxima cunhada por um catedrático da rua, quando me disse que tem muito vivo que está morto e muito morto que está mais do que vivo.